nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Boa noite a todos. Obrigada pelo carinho com que eu fui recebida nessa casa onde eu iniciei os meus primeiros passos dentro do Espiritismo e onde toda a minha família também recebeu. E com certeza meus parentes espirituais estão aqui conosco hoje, nos acompanhando. Preciso apagar essa luz aqui. Agradeço a todos pelo carinho. E todos estão ainda muito jovens. Olha aí as carinhas. Todo mundo está no formol aqui, né? Maravilhosos. Esse projeto, né, da USE, que o Robson encabeça, é muito bonito porque nós podemos compartilhar e transformar essa nossa conduta espírita em amor, né? Nós precisamos levar esse amor para todas as casas, não ficar só incluídos nos nossos centros, e sim compartilhar com todos. Nós trazemos hoje um pouquinho de Emmanuel, através do livro Pensamento e Vida. Chico perguntava como é que se faz no mundo espiritual para que possamos estudar, para que possamos nos instruir e nos desenvolver. Então, Emmanuel dizia que havia uma cartilha espiritual. E para que essa cartilha tivesse acesso a nós, encarnados, ela foi, então, adaptada através das mãos de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Então, esse livro, Pensamento e Vida, teria que ser para nós um livro de cabeceira, porque aqui estão, então, todas as diretrizes para que nós possamos ter uma conduta espírita, uma conduta cristã. Hoje, especificamente, nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 8, cujo título é a Associação. O que vem a ser a associação? A associação no dicionário nos traz muitos sinônimos, como agregar, unir, juntar, reunir em sociedade, estabelecer correspondência, aliar, agregar, estabelecer relação, identificar como afim ou semelhante. Então, é muito amplo o sinônimo, o conceito de associação. No conceito da psicologia, o que seria uma associação? Seriam formas de relacionar estímulos, e são importantes estratégias conscientes ou inconscientes que o cérebro usa para organizar a realidade em que nós vivemos. São a chave para nós compreendermos os nossos medos, os nossos sintomas, doenças psicossomáticas. Mas como elas são tão importantes assim? Pavlov, que foi um renomado psicólogo russo, nos trouxe um legado importante, onde, no seu experimento com os cães, ele alimentava os cães durante algum tempo. Mas antes dele dar comida a esses cães, ele tocava uma campainha. E ele percebeu, então, que com essa repetição, depois de várias sequências, bastava que ele tocasse a campainha, sem que fosse necessário ele alimentar os cães, para que esses cães começassem a salivar. Então, eles faziam a correspondência da campainha com a comida e começavam a salivar. Vamos entender isso nesse vídeo. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão.
Depois de um certo tempo, quando um macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para seus companheiros. Então, nós percebemos aí que o estímulo faz com que nós tomemos atitudes sem saber por quê, qual que é a causa disso. Vocês viram que os coitados dos últimos macacos apanhavam e nem sabiam por quê. E aí isso ocorre com a nossa vida também, através da associação. Então, uma simples associação de estímulos pode modificar todo um sistema fisiológico. Por exemplo, aí no caso, a salivação ou aquele banho de água fria fazia com que os outros apanhassem e nem sabiam por quê. E como é que isso se aplica, então, à realidade do ser humano, à nossa realidade? Os objetos que estão aqui, as pessoas, os acontecimentos da nossa realidade, por si só, não têm conotação alguma. Se eu pegar um evangelho, por exemplo, e mostrar para uma pessoa que não é religiosa, para ela esse livro não vai ter nenhum significado e nenhum sentido. Em contrapartida, quando você mostra um evangelho para um espírita que leu, estudou e sabe o significado daquilo, vai ser um afeto, vai ter um correspondente diferente daquele outro. Então, toda e qualquer conotação e significado são construídos por nós, durante as nossas vidas, pelo conhecimento que adquirimos e pela experiência que temos com as pessoas, com os objetos, com os lugares. Por que é que uma música, por exemplo, nos faz sentir tão bem, enérgicos, positivos, enquanto outra nos faz sentir tristes, depressivos, nos faz sentir mal, chorosos? Porque a música está associada a um momento, a um acontecimento, a um filme que você assistiu, a uma emoção, com pessoas com quem você se relacionou e aquela música estava presente no momento. Então, no contexto em que nós ouvimos a música, estavam presentes um conjunto de outros estímulos de forma inconsciente, e esses estímulos ficaram, então, agregados, associados à música. Tal como nós vimos lá na campainha, salivação e etc. É uma associação. Esse processo de agregação, de associação inconsciente, pode ser origem de alguns medos que nós temos, tristezas, alegrias, ansiedades. E isso foi uma forma eficaz e econômica que o nosso cérebro encontrou para armazenar as nossas memórias. Às vezes a pessoa tem um medo absurdo, por exemplo, de escuro, e aquilo ocorreu devido a um trauma que ela teve de perder a mãe na infância, como nós já vimos num processo terapêutico, onde a pessoa, depois de fazer aquele encontro com a mãe, numa terapia regressiva, ela passou a não ter nunca mais medo de escuro. Então, é uma associação que nós fazemos e nós muitas vezes não somos conscientes disso. Temos medo de alguns animais, porque às vezes nós transferimos para aquele animal algumas das nossas emoções, alguns dos nossos conflitos ou sofrimentos. Então, nossos sentidos, que é ouvir, ver, cheirar, tocar, são estímulos. Nos trazem estímulos.
E esse conjunto de emoções muito específicas, a combinação de todas essas variáveis naquele momento em que eu estava, é que constrói a nossa memória. Daí, então, eu sentir um cheiro e lembrar do cafezinho da minha avó, do bolo da minha avó, e me emocionar. Tem pessoas que dizem, nossa, eu cheguei próximo e lembrei, chorei muito, porque eu senti o bolo de fubá. Então, nós estamos vivos com esses sentidos e fazendo associações o tempo todo com as nossas emoções, os nossos sentimentos, através do que ocorre conosco na nossa vida, nas nossas emoções. Por exemplo, uma dor física ou psicológica pode estar associada a elementos que acontecem com frequência. Então, eu vejo uma pessoa que se parece com o meu pai, com quem eu tive um relacionamento muito legal, e eu me emociono. O meu chefe, por exemplo, pode ser uma pessoa difícil, mas eu transfiro a ele uma raiva, um ressentimento que estava guardado em mim, referente ao meu pai, por exemplo, que ter sido ausente ou muito autoritário. Então, muitas das nossas dores físicas e emocionais podem estar associadas a estímulos que nós tivemos durante as nossas experiências. Nós podemos, em contato com pessoas, objetos, músicas, seja lá o que for, sentir pavor, sentir mal, sentir-se enjoado, sentir náuseas, sem conseguir entender o porquê que nós estamos vivenciando aquilo. Às vezes, uma simples comida, né, me faz remeter a lembranças, ou eu me sinto mal, ou eu me sinto bem, depende da construção que eu tive durante a minha vida, a experiência que eu tive com aquele objeto ou aquela pessoa. Então, nós podemos dizer que a relação entre o pensamento e o afeto é direta. Isso é muito importante para entendermos o que Emmanuel nos traz para nós nesse ensinamento. Então, nós perguntamos, de onde provém os pensamentos? Os nossos pensamentos provêm do nosso espírito imortal e não do nosso cérebro físico. O nosso espírito imortal necessita do nosso cérebro físico, quando estamos encarnados, para podermos pensar, daí termos ideias, através das ideias falarmos, e depois de falarmos, nos comportarmos. Tá? Então, tudo inicia do nosso espírito. E eles trazem, então, que se nós pudéssemos ver as correntes de nossos pensamentos, aqui, por exemplo, estamos todos pensando. Imaginem se nós pudéssemos ver as vibrações das ondas dos nossos pensamentos. O que ele diz para nós? Que se nós pudéssemos ver, nós poderíamos verificar que vivemos em regime de comunhão. Estamos todos conectados segundo os princípios da afinidade. Nós estamos aqui hoje porque somos espíritas, viemos buscar alguma instrução, viemos nos aproximar a Deus. Então, nós temos muitas afinidades, por isso estamos aqui. Os nossos pensamentos estão em afinidade por conta desse ambiente aqui. E essa associação mora e está presente em todas as coisas de nossa vida, preside todos os acontecimentos e comanda a existência dos seres humanos, em qualquer lugar que nós estejamos. Então, vamos entender aqui como é que é essa conexão.
Percebe? Então, estamos todos conectados. Estamos conectados com a natureza, com os minerais, com os vegetais, com os animais e entre nós, seres humanos, através desse fio invisível que nós não podemos ver, mas todos estamos conectados. Demócrito, um sábio, um filósofo grego, que viveu de 470 a 380 a.C., trouxe e deixou para nós um grande legado, que foi a teoria atômica, ou que nós podemos dizer que é atomicismo. O que ele traz para nós? Que tudo que existe é formado de átomos. Isso aí é uma representação de um átomo. Eles são invisíveis, mas eles se agrupam formando os corpos. Então, o que nós vemos hoje no nosso corpo, as plantas, os animais, são agregações de átomos. São todos ligados. O que nós podemos relacionar hoje que seria esse átomo? Simbolicamente, ele seria um sistema solar em miniatura, porque o núcleo do átomo, que é um centro vital, uma carga de energia que está envolto por elétrons ali, que nós podemos ver, esse núcleo seria o Sol. E os elétrons em volta desse núcleo seriam os planetas, então, em movimento. O que nós podemos entender é que cada átomo, cada célula do nosso corpo, portanto, está ligado a todo o nosso organismo. Nós podemos dizer que contém todo o registro do nosso corpo. Cada célula, a membrana da célula contém todo o registro da nossa experiência durante a nossa vida encarnada. Por isso a importância do toque, a importância do afeto. Nós temos uma dor de cabeça, por exemplo, e ela pode estar relacionada com uma dor do meu pé, um caminhar errado. Então, nós podemos entender que somos todos um único ser. Estamos conectados através desse átomos, das células, e através disso também com os outros seres do universo. E na vida maior, lá no universo, nas galáxias, o que nós vemos? Os sóis carregando mundos em volta deles, ligados através do quê? Da interação eletromagnética de forças universais, como nós vimos aqui no nosso sistema solar. Os planetas giram em torno do Sol, atraídos pela eletromagnética, né? Pela interação eletromagnética. O que nós vemos, portanto, do micro que acontece no átomo, acontece também no macro. Tudo está conectado. O que acontece na nossa vida comum, na vida que nós temos aqui hoje? A nossa alma encarnada entra em ressonância, em contato com as correntes mentais que respiram as almas que nos assemelham. Os afins se atraem. Nós andamos com as pessoas com quem nós temos afinidades. Então, nós perguntamos o seguinte: nós estamos emitindo correntes mentais de fraternidade ou de egoísmo? Olha as nossas responsabilidades mediante o nosso planeta, né? As pessoas que convivem conosco. E aí ele continua dizendo, então, Emmanuel, que nós assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como nós. Se nós estamos assimilando os pensamentos, nós também estamos emitindo. Será que esses pensamentos são de amor ou de ódio? Nós temos que ter essa reflexão para conosco mesmo. Como nós vimos lá que os nossos sentimentos, as nossas emoções trazem essas associações, o que Emmanuel nos dá? Que sentindo, mentalizando, falando, agindo, quer dizer, vivendo neste mundo encarnado, nós nos sintonizamos com as emoções, ideias de todas as pessoas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, na nossa faixa de simpatia. Então, nós perguntamos, que companhia nós estamos tendo? Encarnadas ou desencarnadas?
Olha a nossa responsabilidade aí. E ele então continua a nos trazer que se nós continuamente, repetidamente, atraímos ou repelimos esses recursos mentais que se agregam aos nossos também, aos nossos pensamentos, nós podemos nos fortificar para o bem ou para o mal, segundo a direção que nós escolhemos. Então, nós, através dos nossos pensamentos, é que fazemos as nossas escolhas. Veja, então, aqui um vídeo que vai nos explicar claramente isso que ocorre em nossa vida. O que nós atraímos? Esse rapaz chega em casa e a esposa trabalha fora. Ela é professora, trabalha fora. E ele diz, então, eu cheguei e vai comer alguma coisa. Vamos ver onde ele vai. Ele vai na geladeira procurar alguma coisa para comer ou beber. Está sendo influenciado espiritualmente ali para que ele pegue uma cerveja. E ela fala, olha, lembra ali ela falando, olha, cuidado, olha da outra vez. E começou a alertar, né? Vou ficar aqui, eu estou meio cansado hoje. Sozinho? E ela então pergunta, você vai ficar em casa? Eu vou ficar sozinho. Vocês escutaram? Ela, vou ficar sozinho. Mas ele pegou uma cervejinha, tá? Sozinho. Ele estava sozinho? Não, ele estava acompanhado espiritualmente. O pensamento dele, a atitude dele, levou ele a ter uma conexão, né, uma associação com a entidade espiritual. Continuemos, vamos ver o que vai acontecer. De novo, cara. Ai, desculpa. Eu fui apertar para parar e voltei. Oi, amor, cheguei. Tá, não vou tratar desse vídeo. Deu problema. Cerveja. Vou ficar aqui, eu estou meio cansado hoje. Sozinho? Sozinho. Essa cena aqui é uma falange de espíritos inferiores que estão tentando influenciar esse rapaz, tá? Só para vocês entenderem. De novo, tá? Ih, ele é um inútil. Tá aí meu trabalho. Tá. E aí? Ficha? Descobriu o que, cara? Descobri que ele é muito impaciente, ele não tem o hábito da prece e ele fica muito influenciável quando bebe. Aí, vai ficar bebendo com ele o resto da vida? Vai fazer o que, cara? Eu acho que o desencarne sai hoje, ele tá bebendo com os amigos no bar, já tem alguns de nós lá e... Presta atenção, Otávio! É bom que esse desencarne saia hoje, cara. Se não for voltar com ele, é melhor não voltar mais. Vai com ele, vê se ele não faz besteira dessa vez.
ter um técnico horrível. Ainda tem o pior atacante do campeonato, cara. É impressionante, os caras não sabem. Realmente ele consegue errar todos os gols na cara do gol. Pior que o David. Quem é, irmão? Ah, cara, é só a Fernanda. Mas ela sabe que eu tô aqui hoje. Depois eu ligo pra ela. Nossa, hein? Que isso, cara. Você sabe que a última voz, a última palavra lá em casa é minha, vocês sabem, né? Sim, senhora, né? Sim, senhora, isso mesmo. Carnaval, 3 caixas de cerveja. Eu contratei uns garotas de programa. Só vendo, galera. E aí, quem tá dentro? Rapaz, a patroa tá fora. Vou aproveitar, tô dentro. Ah, galera, não sei não, viu? Você sabe que isso não é muito a minha praia. Ih, começou. Ah, Paulo, não começa, cara. Frouxo. Esse cara é um frouxo. Rapaz, mas você tá muito frouxo, cara. Tem tempo, Paulo? É, já tem tempo que eu não aproveito mesmo. É isso aí, Paulão. Tem que aproveitar um pouquinho mais a vida, cara. Vamos lá, cara. Vamos, Paulo, vamos! Coleira! Sabe qual que é real, Paulo? A Fernanda já te colocou na coleira. Não é parceiro. Mas você não é parceiro mais não, cara. Quer saber? Tá bom, mas só hoje, hein? Ah, Isso esse aí, é o Paulo que eu irmão. conheço. Nada disso, Paulão. Esse carnaval você vai passar sozinho, cara. Quer saber, cara? É isso mesmo. Ô, garçom, a saideira aí. Aí, a saideira. Incrível como você cai direitinho, Paulo. Essa é a parte que eu vou te matar. Ai. Atende. Atende, Paulo. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará... Ai, desligou de novo, Paulo. Senhor Jesus, amado Mestre, não sei por que tanta angústia. Eu tô com um mau pressentimento em relação ao meu marido. Eu sei que ele não é um cristão exemplar, mas ele tem se esforçado nas tarefas do dia a dia. Que o Senhor possa abençoar onde quer que ele esteja. Senhor Jesus, amado Deus, cristão exemplar, nas tarefas que o Senhor possa abençoar onde quer que ele esteja. Meus irmãos, se preparem. Temos um pedido de ajuda. Fica para os próximos capítulos. Será que ele foi ajudado? Eu quero ler isso aqui para vocês, que é muito importante. Então, o que André Luiz nos traz aqui no livro Ação e Reação? Que estamos todos ligados uns aos outros, tanto na carne quanto no plano espiritual, e nos achamos livres ou prisioneiros nesse campo da experiência, segundo as nossas próprias ações, os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias atitudes, os vínculos da nossa vida mental. Perceberam? Então, quer dizer que os nossos pensamentos são a causa das nossas alegrias e das nossas tristezas. Que companhia estamos tendo através dos nossos pensamentos? Para saber o resto da história, vocês viram a oração da prece, né? Que interessante. Ela traz essa fé através da oração e recebe ajuda no mesmo momento. Nós vamos ver depois, um dia que eu voltar, se ele vai ter o merecimento de receber isso aí, né? Então, aí,
no Livro dos Espíritos, influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? É a pergunta que Kardec faz aos espíritos. E a resposta, então, é: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são ele que os dirige. Então, vocês perceberam? A influência é o tempo todo. E as companhias espirituais que nós temos dependem, então, dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos. A prece, vibração, energia e poder. Continuando então com Emmanuel, ele diz que somos sempre a soma de muitos em qualquer providência, em qualquer opinião. Vocês viram no vídeo e nós podemos ver aqui na nossa vida hoje, através, por exemplo, das redes sociais, né? O Facebook, por exemplo. Quando nós temos afinidade com algumas coisas que ali são postadas, imediatamente muitas pessoas ali curtem. Então você vê, nossa, quanta gente pensou isso e aceita isso. É a opinião minha, que é de várias pessoas. Olha a associação aí. E aos milhares, expressamos milhares de criaturas. Então, o nosso pensamento também expressa o pensamento e as ideias de muitas outras criaturas. O contrário também é verdadeiro. Milhares de criaturas nos expressam. Então, através daquilo que as pessoas pensam, imaginam e têm ideia, eu também vou me comportar e pensar. Um influenciando o outro, sempre. Porque estamos em sintonia. E o que Emmanuel nos traz é que o desejo é a alavanca do nosso sentimento. É esse desejo que nos faz mudar para o bem ou para o mal. Aquele rapaz não podia ter ficado em casa só com aquela cervejinha? Ele poderia, mas ele quis sair. Os amigos influenciando, ele não poderia ter atendido o telefone da mulher, não, eu já estou voltando e voltar para casa? Quantas oportunidades. Então, o desejo que é a alavanca do nosso sentimento, ele gera essa energia que nós consumimos segundo a nossa vontade. Ele teve vontade? A vontade dele foi de acompanhar os amigos. E essa vontade é que governa a nossa ação mental. Se eu não tiver vontade, eu não faço mesmo. Não adianta alguém pedir para que eu faça, adianta? Eu tenho que querer, eu tenho que ter esse desejo dentro de mim. Aqui, acho que a maioria das pessoas já viram, conheceram, souberam assim, o que é um mata-borrão, né? O que era o mata-borrão? Ele não tirava o excesso da tinta? E essa absorção, né, é muito importante que nós entendamos aqui nesse momento. Ao nos determos, quando nós só prestamos atenção nos defeitos e nas faltas das outras pessoas, o espelho da nossa mente reflete de imediato essa negatividade. É como se fosse um mata-borrão. E aí nós incorporamos essa negatividade à nossa própria alma. E com a repetição, com o tempo, se eu ficar fixo aos defeitos, às falhas dos outros, na maledicência, o que ocorre? A nossa alma passa a exprimir aquilo que eu assimilo. Então, quanto mais eu critico o outro, mais igual eu fico. Quanto mais eu me irrito com aquela pessoa, mais semelhante a ela eu estou. Porque alguma coisa existe em mim que me acionou essa negatividade. Seja entre os encarnados, através do nosso corpo, seja entre os desencarnados, através do corpo espiritual, que nós vimos ali no vídeo, né, para exemplificar. Como censores e julgadores do procedimento alheio, eu sempre criticando, julgando, essas ações, né, acabam comandando até a mim mesmo, porque
eu acabo me surpreendendo repetindo as mesmas falhas do meu semelhante. Porque eu absorvi isso um dia. Então é interessante que muitas vezes a gente critica os comportamentos dos pais, ou o pai, ou a mãe negligente, ou nervoso, ou irritadiço. Critico, e quando eu chego à fase adulta, eu me comporto exatamente igual. Aprendi através da imitação, da associação e também através dessa absorção do meu julgamento, da negatividade do outro. O que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 10, que é essa pérola aqui, que eu peço a permissão para ler junto com vocês, que nos esclarece que um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próximo. Eu vejo o do outro, mas não vejo em mim. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se num espelho, transportar-se de qualquer maneira para fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa. Aí eu pergunto, que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Que pensaria eu se eu visse alguém fazendo o que eu faço? É o orgulho, incontestavelmente, o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Nós, a princípio, não admitimos que temos essas dificuldades. E essas dificuldades estão na nossa sombra, no nosso inconsciente. E toda sombra pequena, aquilo que sai de repente numa impulsividade, eu estouro com alguém, eu grito com alguém, ou eu faço uma brincadeira de mau gosto, essas situações que nos pegam às vezes de surpresa são pequenas brechas da sombra interior que nós temos no nosso inconsciente, que é de uma dimensão muito maior. E o que nos traz Emmanuel a respeito disso é um alerta que, por exemplo, esse foco infeccioso pequeno que sai, se ele for abandonado por si mesmo, se ele não for cuidado, se eu não prestar atenção em mim, nas minhas dificuldades, ele pode se converter num bolo pestífero e tomar proporções imensas. Uma laranja podre entre 10 não contamina todas? Então, se nós não tomarmos cuidado com aquilo que sai, com a nossa irritabilidade, impulsividade, com aquela intolerância que nós temos, essa maledicência que às vezes nós temos de falar mal do outro, de julgar, pode nos precipitar a um vício, a uma cólera, nos arrastar à loucura, ao crime, adoecermos, inclusive, espiritualmente falando. O alerta que ele nos traz, então, que pensando, conversando ou trabalhando, vivendo, portanto, a força das nossas ideias, que vem através dos nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos atos, os comportamentos, eles alcançam um potencial enorme, porque nós influenciamos muitas pessoas, como nós vimos ali, encarnadas ou não, e pessoas que concordam conosco. Então, nós podemos arrastar multidões de pessoas através dos nossos exemplos, tá? E o retorno disso é automático. O retorno nos é imposto na mesma proporção. Nós colhemos as consequências das nossas próprias iniciativas. Então, nós perguntamos, nós estamos emanando o bem ou o mal através das nossas ideias, dos nossos comportamentos? Isso que eu estou vivenciando hoje é o retorno do que eu fiz nessa vida ou em vidas anteriores. Eu sou o autor da minha própria história, responsável pela escritura da minha própria vida. Então, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e principalmente amando, nessa atitude do bem, nós refletiremos quem? Os cultivadores da luz.
os espíritos de luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Então, se nós estivermos nesse caminho do bem, as nossas companhias desencarnadas, espirituais e encarnadas estarão bem resolvidas, nós estaremos bem acompanhados, através do exercício do amor. Para finalizar, então, vamos ver esse vídeo que é super interessante. Eu vou ter que ir explicando, porque a legenda está em espanhol. Vamos lá. Esse rapaz sai de casa e a criança atravessa atrás. E ele já se irrita, dizendo: toda vez que eu vou sair com o carro, essa criança atravessa atrás de mim. Já começa a se irritar. Aí ele fala: alguém deveria conversar com os pais dessa criança. Ele está irritado porque o trânsito está intenso, está difícil. Ele vai estacionar e uma senhora estaciona no lugar dele. Aí ele passa perto dela e dá uma resposta bem grossa, tá? Quanta educação, né? Ele fala para ela. Na fila do café. 7 minutos. Alguém passa na frente dele novamente. No problem, only guy in the world. I'm sure you need your cookie. The world, your oyster, and he's serving you. E aquele dia que a gente fala, não devia ter saído da cama, né? What can I get for you? Yeah, I'll tall decaf macchiato. Yeah, sure, no problem. $3.85. And it might take a few minutes here. We've got quite a line, obviously, and thanks for your patience. Great. Yeah, great. Great for me. Winning again. Unbelievable. What? What? Ele recebe um óculos de presente, não está entendendo nada, então ele coloca esse óculos. O que faz esse óculos? Permite que ele leia o pensamento das pessoas. What in the world? Aí ele lê o pensamento desse senhor. Ó. Ele evita relacionamentos porque ele tem medo da dor. Ele está descontente com a vida, esse rapaz. Falta de sentido na vida para o outro. Falta de amigos verdadeiros. Aí ele vai lendo. Perdeu o trabalho. Can I even help with that? Your copy, sir. Lutando contra os vícios, esse rapaz aí. Dá um desespero, ele vai embora. Aí ele fala, ele lê desse rapaz: eu só queria um abraço. Aquela senhora que ele ficou irritado, ela tinha 2 trabalhos para dar conta de criar as crianças. Perdeu a melhor amiga, ela está em luto pela melhor amiga. Sofrendo por causa do esposo. Ele só queria uma carona, ele vai lendo os pensamentos. Está fora de casa há 3 dias, essa daí.
infelicidade, sofrimento, sem sentido, vício, desemprego, sem amigos, luto, perda, sofrimento. A mesma criança. E essa criança diz, pensando, alguém poderia se importar comigo? E através disso ele muda o comportamento, então, e vai ao encontro da criança, dá atenção. Se nós pudéssemos, então, entender e ler o pensamento daqueles que, de alguma forma, convivem conosco, atravessam a nossa vida, passam por nós, o que nós poderíamos entender através de colocarmos-nos no lugar do outro. Então, essa mensagem que Emmanuel traz, né? Esse entendimento da dificuldade de todos nós, esse julgamento que nós fazemos precipitado, e nós não sabemos a dificuldade que o outro está passando. Então, esse cuidado que nós temos que ter com esse pensamento que sai através de nós, imediatista, de julgamento, de cobrança, e que muitas vezes nós mesmos não conseguimos realizar aquilo que nós cobramos do outro. Se nós tivéssemos esse óculos, provavelmente nós teríamos mais compaixão pelas pessoas e menos críticas. E mudamos o nosso comportamento, como vocês viram. Então, para encerrarem, o que ele nos traz nessa magnífica mensagem é que quando analisarmos qualquer ocorrência menos feliz, procura ver o bem que permanece vivo e ativo por trás do mal aparente que supostamente esteja dominando a situação. Dá, pois, de ti mesmo, de tuas forças e recursos, agindo sem cessar na instituição de valores novos, auxiliando os outros a benefício de ti mesmo. É essa a mensagem que levemos à nossa reflexão. Muito obrigada pela atenção. Todos ficamos com muita paz.